Olá pessoal, aqui é o professor William. Estamos hoje na nossa 11ª aula sobre a filosofia e o pensamento de Aristóteles. Hoje nós vamos continuar falando ali sobre a filosofia e o pensamento desse autor, discutindo principalmente as questões metafísicas relacionadas à substância e também as questões ali relacionadas à forma como Aristóteles compreende o real, a realidade. Então, dando sequência ao nosso curso, certo? Estamos na aula de número 77. O nome dessa aula é Potência e Ato. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da potência e o ato dentro da perspectiva do pensamento aristotélico. Então tá, essa aula da potência e o ato vai começar com toda aquela discussão da substância que nós já discutimos lá nas aulas anteriores, tá? Então, aqui, a função da substância no devir confere à mesma substância um novo significado. Então, na aula passada nós tratamos da relação entre a substância e o devir, a substância e o movimento. Mostramos que a fonte do devir é aquela causa, a causa eficiente, que justamente vai fazer ali modificação da matéria, dando novas formas para ela, tá? E justamente essa questão assim da substância e o devir dá à substância um novo significado, um novo conceito. Então a substância adquire um valor dinâmico, identifica-se com o fim, a finalidade, o telos, com a ação criadora que forma a matéria, com a realidade concreta do ser individual no qual o devir se executa. Então isso aqui apresenta, digamos assim, um conceito de substância dinâmico. É uma substância que, de certa forma, ali ela não é estática, mas é uma substância que ela passa por diversos modos, justamente ali a partir do estudo das causas, né? Na aula anterior nós já discutimos um pouquinho sobre as 4 causas para Aristóteles: causa formal, causa eficiente, causa final, causa material, etc. E tudo isso vai dar, de certa forma, uma mobilidade à substância. Então já podemos perceber que Aristóteles considera a substância aí de uma forma bem variada, mas todas elas, de certa forma, se unificam. Certo? Então tá, substância tem um valor dinâmico, ela se identifica com o fim, ela se identifica com a causa final, ou seja, a substância de um determinado objeto se identifica com aquilo que ele vai ser, tá? Então vamos pegar um exemplo aqui, tá? Você tem um bebezinho, uma criança, tá? A criança, ela é um adulto em potencial. Então, lá na frente, né, ele vai ser um adulto, e isso é uma substância também. Esse adulto que já existe, de certa forma, ali potencialmente nessa criança, também é uma substância. A criança atual é uma substância, é uma substância em ato. Em potência, em potencial para ser um adulto, ela também vai ser uma substância lá na frente. Então, a substância se identifica com essa forma final, que está lá na frente, que é o adulto. Também se identifica com a ação criadora que forma a matéria, ou seja, com a causa eficiente, com aquilo que vai dar característica à matéria. Nós temos ali um pedaço de árvore que pode virar uma cadeira, pode virar um armário, pode virar uma escultura, etc. Então a substância também vai se identificar com essa ação criadora de modificar uma determinada matéria e lhe dar uma forma. A substância também se identifica com a realidade concreta do ser individual no qual o devir se executa. Então, a substância também se dedica àquela matéria atual que já tem uma forma, com aquilo que é hoje, com aquilo que é atual, com aquilo que é agora. Eu tenho substância agora, nesse momento, substância de um rapaz aí com 33 anos. Mas também tenho a substância final lá de um velho, né? Se eu chegar aos 70, 80 anos de idade, essa substância já existe em mim, tá? Lá como finalidade. Em potência eu serei um idoso, tá? Se eu chegar até lá. Mas essa é a grande questão ali que o Aristóteles vai mostrar na sua, digamos assim, na sua especificação sobre o que é essa substância. Então vejam, né, para quem assistiu às aulas anteriores, percebem bem que a substância ela aparece ali muito nessa questão das 4 causas de Aristóteles. Compreendendo as 4 causas é essencial para entender o que é essa substância. Lembrando que a discussão já começa lá na filosofia grega, na filosofia antiga, que era justamente sobre a questão do movimento. Existe movimento ou não existe? Então é isso aqui que está sendo discutido, tá? Substância em ato, a substância que vai ser em potência, tem a ver com essa questão ali da mobilidade do ser ou não, conforme a gente já vai especificar. Em tal sentido, a substância é ato,
Ou seja, a substância é algo agora, já. A matéria já tem forma, a substância é isso, é ato. Esse ato, além de ser atual, ele também é atividade, ação e conclusão. Atividade, alguma coisa que vai ser feita por uma causa eficiente. Ação, aquilo que já possui, digamos, uma finalidade em si. E conclusão, aquilo que vai ser ainda. Então a substância pode ser entendida dessas três formas aí, tá? Aristóteles identifica a matéria com a potência, a forma com o ato. A matéria do qual as coisas são constituídas é potência, porque a matéria tem potencial para ser algo, tá? A madeira é uma matéria e ela tem potencial para ser uma cadeira, para ser uma estante, para ser uma mesa, etc. O corpo humano tem matéria e essa matéria pode ser alguma coisa. Pode ser, digamos assim, alimento para algum animal, pode, digamos assim, de apodrecer e virar alguma coisa, etc e tal. Vai acontecer alguma coisa com essa matéria porque ela tem potencial. Se ela não tivesse potencial, se ela fosse sempre, digamos assim, forma, ela não poderia se modificar conforme aquilo que nós já falamos nas aulas anteriores. Então a matéria vai se identificar com a potência. A potência é aquilo que tem potencial para ser alguma coisa. A forma tem a ver com o ato. Então a forma que é informada a coisa é o ato, é atual. Hoje eu tenho a forma de um rapaz de 33 anos, essa é minha forma. Mas a matéria não vai continuar assim. A matéria está a todo momento ali, de certa forma, potencialmente se modificando. E essa modificação está sempre sendo atualizada também, tá? O William que falou ali há uma hora atrás não é o mesmo William que fala agora. Porque há uma modificação, de certa forma, na matéria. Ok? E a forma está a todo momento tentando informar essa matéria. A potência, dynamis em grego, é em geral a possibilidade de produzir uma mudança ou de sofrê-la. Então a potência está ligada à matéria e ela tem essa possibilidade de produzir uma mudança ou ela sofre uma mudança. Ou ela produz algo, uma mudança, ou ela sofre essa mudança. Tá? Então há duas formas aí de entender a potência. A potência pode ser ativa ou pode ser passiva. Potência ativa consiste na capacidade de produzir uma mudança em si ou em outro, como por exemplo no fogo, a potência de aquecer e no construtor a de construir. Então, a potência ativa é aquilo que vai transformar a si mesmo ou vai transformar alguma coisa. O fogo, por exemplo, é uma potência ativa. Por quê? Porque ele pode ter a potência de aquecer, ele pode transformar um pedaço de madeira em carvão, em sei lá, qualquer coisa, né? Quando o fogo toca, ele transforma alguma coisa, tá? O construtor, ele tem a potência ativa, porque ele vai atuar sobre a matéria, sobre o tijolo, sobre a areia, etc. Ele vai construir alguma coisa, ele vai modificar digamos assim, essas matérias e tal. Então, a potência ativa é a capacidade de transformar, de modificar alguma coisa. Pode ser a si mesmo ou outra coisa. Já a potência passiva consiste na capacidade de sofrer uma mudança, como por exemplo, na madeira, a capacidade de inflamar-se, naquilo que é frágil, a capacidade de romper-se. Então você tem ali uma potência passiva quando algo é passível de sofrer alguma mudança. Ele não muda nada, mas ele é modificado por alguma ação. Então eu pego ali a madeira e eu a modifico, justamente fazendo ali ela virar uma escultura, fazendo uma obra de arte, etc. Tá? Qualquer coisa que pode se modificar é potência passiva. Qualquer coisa que modifica é potência ativa. E lembrando que potência tem a ver com a matéria, mais uma vez, né? Para Aristóteles, potência tem a ver com matéria e o ato tem a ver com a forma. A potência passiva é própria da matéria. A potência ativa é própria do princípio de ação ou causa eficiente. Então, a potência passiva, que é aquela capacidade de se transformar, de se modificar, depende da matéria. Já a potência ativa depende da causa eficiente, porque é a causa eficiente que vai fazer a ação. É a causa eficiente que vai modificar um objeto. Tá? É a causa eficiente justamente a causa do devir ou do movimento. O ato
que em grego é energeia, é pelo contrário, a própria existência do objeto. A árvore existe enquanto árvore, ela é atualizada uma árvore, mas eu vou lá, faço uma modificação na árvore, transformo ela num bonequinho, numa estátua, numa mesa, numa cadeira, eu estou usando a minha potência ativa para modificá-la e em ato ela vai ser outra coisa. A cadeira não é a árvore, a cadeira é cadeira. Ato é aquilo que a coisa é nesse momento. Tá? O que precisou, digamos assim, fazer para montar um computador, um avião, uma casa, um ser humano, etc. Tudo que se precisou era matéria em potência. Quando isso se forma algo, isso vira uma matéria, digamos assim, um objeto em ato, tá? Mas esse ato também ele sempre vai ter a potência de virar alguma outra coisa, porque não é forma pura, tá? A forma pura não pode se transformar em nada. Vamos pegar, por exemplo, ali o círculo. O círculo sempre vai ser o círculo, não tem como modificar isso. O quadrado sempre vai ser quadrado. Tá? O triângulo sempre vai ter 180 graus, né, dentro da geometria euclidiana. Então, acho que essa é a grande ideia. O ato, então, é a existência do objeto, é aquilo como ele existe agora, nesse momento. O ato está relativamente à potência como construir para o saber construir, o estar acordado para o dormir, o olhar para os olhos fechados, apesar de ter vista, e como o objeto tirado da matéria e elaborado completamente está para a matéria bruta e para o objeto ainda não acabado. Então veja, essa questão da potência e do ato. Uma coisa é você construir. Eu construí, então eu fiz algo em ato. Outra coisa é você saber construir. Você sabe construir, você tem aquilo, mas você ainda não agiu para fazer esse construir se concretizar. Então, esta é a relação do ato e da potência. Ato, eu sei construir, eu tenho essa capacidade dentro da minha cabeça, eu sei fazer a construção, sei fazer uma casa, tá? Eu tenho isso aqui, ó, digamos assim, de maneira atual, mas ao mesmo tempo potencial, porque isso pode vir gerar alguma coisa. Mas eu só vou conseguir ter realmente a construção em ato no momento que eu construí-la. Não existe casa, de certa forma, em ato que esteja na mente de alguma pessoa. Eu sei construir uma casa, mas a casa não existe enquanto eu não concretizá-la. Então a construção da casa vai depender de uma causa eficiente que já existe, digamos assim, na mente de alguma pessoa. Alguns atos são movimentos, que é kínesis em grego, outros são ações. Aqui o Aristóteles vai fazer uma diferença na questão do ato como movimento ou como ação. Movimento, kínesis. Ação é praxis. Vamos dar uma olhadinha para ver o que são esses conceitos. O que são ações? Tá? São ações aqueles movimentos que têm em si próprios o seu fim. Ação é tudo aquilo que tem em si mesmo o seu próprio fim. Não precisa de nada outro para ser, ele tem em si mesmo o seu fim. Tá? Por exemplo, ver é um ato que tem em si próprio o seu fim. E do mesmo modo, o entender e o pensar. Enquanto que o aprender, o caminhar, o construir tem fora de si o seu fim na coisa que se aprende, no ponto a que se pretende chegar, no objeto que se constrói. Então veja, há uma diferença entre ação e movimento. Ação, eu sei construir. Eu sei construir, mas o movimento vai estar justamente na hora que eu construir, tá? Na hora que eu construir, esse ato vai, de certa forma, ali se atualizar a esse ato. Então, de certa forma, em si, que se representa como ação, mas também como movimento, que vai ser na hora que eu vou justamente criar um objeto. Então veja, ó, aprender, caminhar, construir tem fora de si o seu fim, na coisa que se aprende, tá? No ponto a que se pretende chegar, no objeto que se constrói. Ação, eu vejo, eu penso, etc. Agora, ver um objeto, pensar em um objeto, isso é movimento. O movimento sempre vai se direcionar para alguma coisa, tá? Ação tem o seu fim em si mesmo. Ver, pensar. Agora, ver uma coisa, pensar uma coisa, isso é justamente movimento. Aristóteles chamou a estes atos, não ações,
mas movimentos são movimentos incompletos. Então, se direcionar a alguma coisa, pensar em alguma coisa, fazer alguma coisa, isso é movimento, é se direcionar para fora de si. É quando o objeto tem um fim e uma outra coisa. Fazer uma casa só tem a sua, digamos assim, a sua concretização no momento que eu construir a casa. Ela vai ter sua atualização como movimento na hora que eu construí-la, mas ela é em si uma ação. Eu tenho esse entender dentro de mim. O Aristóteles vai afirmar que o ato é anterior à potência. O ato é anterior à potência. Primeiro existe a coisa atualizada, depois a potência. A potência sempre vai ser um potencial para ser alguma coisa, mas ao mesmo tempo ali ela já é um ato, tá? Ela já é atualizada a alguma coisa. Eu tenho o potencial, por exemplo, de ser médico, de ser professor. É o potencial que eu tenho, mas em ato, hoje eu já sou alguma coisa, tá? Isso aqui vai entrar aproximadamente lá com aquela discussão feita pelo Parmênides. Para o Parmênides, só existe o ser, não existe um William que será médico, porque o ser já existe, o ser do William já está aqui, e portanto, se um dia eu for médico ou professor ou qualquer outra coisa, esse ser vai continuar sendo o ser, portanto não há mudança. O Aristóteles vai trazer essa questão do ser e do movimento como potência e ato. O ser tem a potência para ser um médico ou um professor, mas em ato ele já é ser. Então há o ser em ato e há o ser em potência também. Essa é a maneira como Aristóteles resolve a questão do movimento. É anterior relativamente ao tempo. O ato também é anterior ao tempo, além de ser anterior à potência. Pois é verdade que a semente, potência, é anterior à planta. Veja, a semente, ela é anterior à planta. A semente vem antes da planta, isso é óbvio. Só existe planta se tem primeiro a semente. A semente é uma planta em potência. A semente tem um potencial para ser planta, ela vai vir a ser planta, mas ali primeiro vem a semente em ato, para daí depois virar planta em ato lá na frente, tá? Mas enquanto isso ela é planta em potência. A capacidade de ver, anterior ao ato de ver. Capacidade de ver tem a ver com ação, tá? Ato de ver tem a ver lá com o movimento. Primeiro vem o ato, depois vai vir a potência. Mas a semente não pode ser derivada senão de uma planta. E a capacidade de ver não pode ser própria senão de um olho que vê. Aqui a gente entra mais ou menos numa questão paradoxal, não é? É aquela velha discussão, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, tá? Ó, a semente, potencialmente, ela vai ser uma planta, mas a planta, é ela quem gera a semente. Como que existe semente se não existe planta? Como que existe planta se não existe semente? Como que existe capacidade de ver se não há o ato de ver? Como que há o ato de ver se não existe capacidade para ver? Então é mais ou menos essa história aí. E o Aristóteles vai discutir mais ou menos essa questão. As coisas existem tanto em ato como em potência. Existe a semente, o ser em ato, mas também existe a planta em potência. Nessa questão aí, vamos pensar na questão da discussão, o que veio primeiro, a galinha ou o ovo? Dentro de uma filosofia aristotélica, a galinha vem primeiro, porque a galinha ela é potencialmente uma galinha que está ali no ovo. O ovo de galinha, ele potencialmente já é a galinha. Portanto, a galinha já está lá de alguma forma. A substância aparece então como potência e também como ato, tá? O ato é anterior também pela substância, pois o que no devir é último, a forma completa é substancialmente anterior. Foi esse exemplo que eu acabei de dar, tá? Então a galinha, ela não vai existir lá em ato lá na frente, mas ela já existe aqui agora como potência. O ovo de galinha não pode ser outra coisa a não ser ovo, a não ser a galinha. Tá certo que eu posso usar uma causa eficiente e transformar esse ovo em ovo mexido, ovo cozido, ovo frito, qualquer coisa, mas de certa forma ela tem em potência tudo isso, ela pode ser tudo isso, potencialmente ela é tudo isso, essa é a substância dela, tá? Por exemplo, o adulto é anterior ao rapaz. Veja bem, o adulto é anterior ao jovem. E a planta é anterior à semente, na medida que um já realizou a forma que o outro não tem. Então veja, né, é essa questão. O homem vem antes do rapaz. Por quê? Porque não é o rapaz primeiro e o homem depois? Não, porque veja, essa questão substancial. A substância do homem aparece justamente como uma substância potencial que vai a ser, mas ela já está ali potencialmente atualizada numa forma de ovo, de homem, etc. e tal, tá?
A causa eficiente do devir deve preceder o próprio devir, e a causa eficiente é ato. O ato vem antes justamente desse devir, vem justamente antes dessa potência. Por quê? Para ter o devir é necessária uma causa eficiente. A causa eficiente é uma causa atualizada que vai justamente fazer o devir ali fazer o seu papel como devir. Então, existe o ato como causa eficiente que vai justamente movimentar as coisas, tá? Vai movimentar algo potencialmente que vai ser uma outra coisa, tá? Então, o ato vem sempre antes da potência. Também do ponto de vista do valor, o ato é anterior, já que a potência é sempre possibilidade de dois contrários. Potência é sempre possibilidade de dois contrários, pode ser ou não ser. O ato, ele vai dar a definição para ver se aquilo é ou não é. Tá? Então, essa também era uma discussão lá que já foi trazida lá pela escola lá do Parmênides, a escola eleática, sobre a questão do ser ou não ser, e eles negaram, obviamente, a existência do não ser. Tá? O Aristóteles vai trazer justamente aqui isso, Platão também havia discutido e mostrado que o não ser ele tem uma certa forma de existência também. O Aristóteles também vai trazer essa questão, mostrando que o não ser, de certa forma, ali está em potência também. Ó, por exemplo, a potência de ser saudável é também potência de ser doente. O homem tem a potência de ser saudável? Sim, mas ao mesmo tempo ele também tem a potência de ser doente. Eu estou aqui, eu posso ser tanto saudável quanto doente. Então a potência sempre vai abrir a margem para essas, digamos assim, substâncias, para essas realidades. Mas em ato, hoje eu sou saudável. O ato de ser saudável exclui a doença. Então veja, hoje eu sou saudável, então esse ato excluiu doença. No dia que eu for doente, eu já não serei saudável. O ato de ser doente exclui a saúde. Então acho que é essa a ideia. Potência sempre vai ter margem ali para contrários, enquanto o ato não. O ato vai dar uma conclusão, isso vai mostrar o que a coisa é ou não é. O ato é, portanto, melhor que a potência, tá? Isso aí é uma afirmação lá do Abanhanho, da obra da História da Filosofia que nós estamos lendo. Porque o ato, ele de certa forma vai ser ali a definição da coisa, e a potência sempre vai ser aquilo ou não. A ação perfeita, que tem em si o seu fim, é designada por Aristóteles como ato final, ou realização final, que é entelequia. Entelequia, em grego, para Aristóteles, traz justamente essa ideia de uma ação que tem o seu fim perfeito, uma coisa que chegou ali no seu termo final. Ok? Então, por exemplo, eu tenho um objeto ali que está sempre se transformando, sempre em potência, sempre. Ele só vai ser uma ação perfeita, só vai estar dentro de uma ação perfeita quando ele atingir, digamos assim, a sua substância, a sua realização final. Quando ele atingir ali aquela finalidade para que ele, de certa forma, existe, certo? Se ele atingir aquela finalidade, ele vai ser uma entelequia. Enquanto o movimento é o processo que leva gradualmente ao ato aquilo que antes estava em potência, a inteléquia é o termo final, o telos do movimento, o seu término perfeito. Então, o movimento, o devir ali, ele vai justamente pegar essa matéria potencial ali, a matéria em potência, e vai justamente transformá-la numa série de coisas que em ato elas já são. Mas quando isso chegar no fim, ela chegar naquilo que ela tem que ser, ela atingiu a inteléquia. Ela é uma inteléquia quando ela atingiu justamente essa capacidade final. A gente pode fazer uma comparação disso, por exemplo, lá com a virtude, né, em Sócrates. O Sócrates vai dizer que a virtude é o melhoramento do homem, o melhoramento do ser humano, ou seja, o homem caminha para a perfeição daquilo que ele é, se é que existe tal coisa. Mas como tal, a inteléquia é também a realização completa e, portanto, a forma perfeita daquilo que devém. É a espécie e a substância. A inteléquia é a realização completa, então, de uma determinada coisa, de um determinado movimento, de um determinado objeto. Ela é a espécie e também a substância. A espécie é entendida como a forma e a substância é entendida justamente nesse sentido como matéria e forma, conforme a gente vai explicar daqui a pouco. O ato identifica-se por consequência em cada caso, com a forma ou espécie, e, quando é ato perfeito ou realização final, identifica-se com a substância. Então veja, o ato pode se identificar tanto com a espécie quanto com a substância. Identifica-se com a espécie, e quando ele é ato perfeito, ele vai se identificar tanto com digamos assim, a matéria quanto a forma, tá? Então, o ato, por consequência, em cada caso, com a
o ato identifica-se por consequência em cada caso com a forma ou espécie, com a forma, simplesmente, tá? E quando ele é uma intelecto, ato perfeito, ele vai se identificar tanto com a forma quanto a matéria. Esta é a própria realidade em ato e o princípio dela. A realidade em ato é a realidade que nós estamos lançados aqui hoje. Essa é a realidade em ato, mas essa realidade também pode se mudar, também ela pode se transformar. Tá? Então, essa realidade tem a capacidade de se modificar dentro daquilo que pode se modificar, porque tem coisa no mundo que não muda. Tá? Frente a ela, ou seja, frente à realidade, a matéria considerada em si, isto é, como pura matéria ou matéria-prima, absolutamente privada de atualidade ou de forma, é indeterminável e incognoscível e não é substância. Matéria pura não é substância. Por quê? Porque ela não tem a forma. Você só conhece um objeto pela sua forma, não conhece o objeto pela matéria pura. Isso não é possível, não tem como. Tá? Então, acho que essa é a grande ideia da teoria do conhecimento para Aristóteles. Para conhecer a matéria é necessário conhecer a sua forma. A matéria tem que estar informada para você conhecê-la, para você conhecer a sua substância, que é justamente a realização de matéria e forma. Se não tem ali a matéria com a sua forma, isso não é substância. Se não é substância, não pode ser compreendida. A matéria-prima é o limite negativo do ser como substância, o ponto em que cessa conjuntamente a inteligibilidade e a realidade do ser. Não há realidade para uma matéria pura, não tem matéria pura, não tem uma matéria sem forma. E, obviamente, se não tem como se conhecer, não tem como você conhecer aquilo que justamente não é, tá? Aqui a gente pode entrar naquela questão do não ser, tá? Para Parmênides não se conhece o não ser porque ele não é. Aqui para Aristóteles não se conhece justamente essa matéria pura porque ela não tem a sua razão de ser, ela não tem a sua forma, ela não forma substância. A gente poderia até dizer que ela é um não ser praticamente, embora não ser na perspectiva de Aristóteles tenha uma outra especificação. Não significa que é um objeto que não existe ou não. Mas aquilo que se chama comumente matéria, por exemplo, o fogo, a água, o bronze, não é matéria-prima, ou seja, não é matéria pura, porque tem já em si, em ato, uma determinação e, portanto, uma forma. Então, essas substâncias que a gente chama de matéria, fogo, água, o bronze, que são consideradas ali pelos gregos como matérias puras, matérias-primas, não são matérias puras, porque elas têm a forma, elas têm a sua forma, portanto, elas têm o ato. Se elas têm o ato, elas podem ser compreendidas, não são matérias puras, tá? É matéria, isto é, potência no que diz respeito às formas que pode assumir, enquanto que é já, como realidade determinada, forma e substância. O fogo, ele pode gerar alguma coisa, ele pode se transformar, ele pode transformar e ser transformado, mas no momento atual, o ato dele já é forma e matéria. Portanto, ele já é uma substância. Se um dia ele virar uma outra coisa, ele também vai ter forma e substância. Portanto, ainda vai ter, digamos assim, a sua caracterização, a sua inteligibilidade. Se conhecer a realidade e o porquê de uma coisa significa conhecer a sua substância mediante a espécie ou forma, que é precisamente a substância das realidades compostas, ou sínulo, que é a junção de matéria e forma, a matéria representa o resíduo irracional do conhecimento, assim como a substância representa o princípio ou a causa não só do ser, mas também da inteligibilidade do ser como tal. O que está falando essa citação aqui? Tá? Como se conhece uma coisa? Justamente pela sua junção, pela junção de matéria e forma. Se não tem matéria e forma, não se pode conhecer. Se for apenas matéria pura, não existe, não tem como você conhecer esse determinado objeto, se é que dá para chamar de objeto. Então essa matéria pura, digamos assim, matéria-prima, ela é um princípio irracional, ela não é uma substância e, não, portanto, não pode ser conhecida, tá? Então é isso, pessoal. Hoje nós trouxemos ali nossa 11ª aula sobre a filosofia e o pensamento de Aristóteles. Hoje falamos um pouquinho sobre a questão da potência e o ato. A potência está sempre ligada à matéria. Tem potência ativa, tem potência passiva, e o ato ele pode se manifestar como movimento ou como ação. Na próxima aula continuaremos discutindo ali algumas questões sobre a filosofia e o pensamento de Aristóteles. Se você está acompanhando o nosso canal agora, eu também estou fazendo ali uma história da literatura ocidental baseada na obra do Otto Maria Carpo. Dá uma olhadinha ali porque tem bastante conteúdo aqui no canal, tem bastante coisa aí que é bem interessante. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos, nos vemos no próximo encontro.